E aí, moçada do Colégio Coração de Jesus? Mais uma vez com vocês aqui, professor Samuel, diretamente da sua casa, nesse momento de quarentena, para nós entrarmos hoje no livro 2, frente 1, capítulo 5, Metabolismo Energético e Respiração Celular. Este capítulo eu dividi ele em duas aulas. Essa primeira aula nós vamos falar rapidamente sobre metabolismo e falaremos sobre o processo de respiração celular. Na próxima aula nós falaremos sobre os processos de fermentação, ok? Então vamos lá. Olha só. Quando eu penso em metabolismo, eu tenho que pensar em energia. O metabolismo é tudo aquilo que o organismo faz para poder conseguir manter a sua integridade, seu funcionamento, a sua duplicação, a sua reprodução, enfim, tudo aquilo que ele precisa para sobreviver. E aí, quando eu penso do metabolismo energético, eu tenho que pensar em quê? Como que pode ser produzido e como é que pode ser utilizado esse tipo de energia. E aí a energia se apresenta sob várias formas: elétrica, luminosa, sonora, térmica, mecânica, enfim, são trocentos tipos de energias diferentes. Só que quando nós pensamos em seres vivos, eu tenho que pensar na possibilidade do uso da energia química. O que é energia química? É aquela contida entre as ligações químicas, entre os átomos das moléculas que fazem essas ligações químicas. Então, essa energia química, os organismos acabaram descobrindo formas, meios, mecanismos de utilizar essa energia adicionada ali para poder gerir o seu próprio metabolismo. E aí o que acontece? Quando eu pego essa energia química, os organismos eles acabam consumindo elas e também acabam convertendo. Quer ver um exemplo? A musculatura. Nossa musculatura aqui, para fazer esse tipo de situação, está envolvendo gasto energético. Pega, vamos imaginar aí, né, momentos de tranquilidade, que não está tendo essa bagunça toda. Vamos lá fazer a prova de educação física do professor Jorge. O professor Jorge bota gurizada para correr 20 vezes ao redor da quadra da escola. Tem gurizada que não aguenta chegar duas voltas e já está morrendo. Por quê? Porque consumiu energia. Então, na musculatura, a energia química ela é convertida em dois tipos: a mecânica do movimento e da térmica na geração de calor. Quando nós praticamos atividades físicas, o nosso corpo fica quente. Por quê? Porque está gerando um consumo energético. Isso é uma prova da transformação dos diferentes tipos de energia. E aí a molécula mais utilizada, eu já comentei isso com vocês, a molécula que nós temos que saber sempre o nome dela, nós falamos sobre isso lá em moléculas orgânicas, a principal molécula utilizada como fonte de energia é a glicose. A glicose é um tipo de carboidrato, nós já falamos sobre isso, a glicose é uma forma básica, é um monossacarídeo, né? E aí, essa glicose vai ser utilizada para produzir o quê? A molécula que vai disponibilizar energia química para o organismo, que é justamente a ATP. A ATP é a famosa adenosina trifosfato. Então, quando a glicose é quebrada, parte da energia vai ser perdida na forma de calor. Nós falaremos muito sobre isso lá no segundo ano, quando formos falar de ecologia, na aula de ecologia energética, de energia. Então, nós perdemos uma energia em forma de calor quando nós quebramos uma molécula de glicose. E aí a outra parte que vai ser transferida para essas moléculas de adenosina trifosfato, o famoso ATP. Lembrem-se disso. Se eu perguntar para vocês qual que é o nome da molécula energética dos organismos, vocês me dirão ATP. Da onde que vem esse ATP? Da quebra da molécula de açúcar, da quebra de molécula de glicose. E aí, qual que é a formação do ATP? Ele tem uma base nitrogenada chamada de adenina, ele tem um carboidrato, uma ribose, ou seja, é uma pentose, não açúcar com 5 carbonos, e tem 3 íons fosfato. Se atentem a isso, a adenosina trifosfato é justamente nas ligações entre esses íons que nós temos, então, o armazenamento da energia. E aí, quando esses íons se quebram, quando eu tenho a separação de um fosfato do ATP, é justamente nesse momento que nós vamos ter a liberação dessa energia. Essa imagem é bem interessante, que ele mostra ali o desenho para mim do ATP. Olha só, em azul você tem a adenina
ali em roxo o açúcar, né, o carbono ali, a ribose, uma pentose, que nem eu disse, com 5 carbonos, e os 3 fosfatos. Quando você quebra ele, olha que interessante. O que ele virou? Se ele perder um fosfato, ele era tri. Ele, a partir de agora, ele vira um ADP, adenosina difosfato. Pode ser que ele seja novamente quebrado e perca mais um fosfato? Pode. Então, se ele era di, ele vai virar um AMP, adenosina monofosfato. E aí o interessante é, tanto o AMP quanto o ADP, se eles se encontram fosfatos no ambiente e esse fosfato volta a se ligar a ele, ele volta então a virar uma molécula de ATP. Olha que fonte renovável de energia. Basta ter os substratos, basta ter os produtos necessários para esse tipo de situação. E aí, o processo pelo qual as células vão retirar a energia acumulada nos compostos orgânicos, principalmente glicose, é a famosa respiração celular. Nós temos dois tipos, a aeróbia e a anaeróbia. A aeróbia, como o próprio nome diz, é aquele tipo de respiração que usa o oxigênio, é o nosso tipo de processo respiratório. E a anaeróbia ocorre com aquelas espécies que não usam oxigênio. E aí, para eu degradar, para eu quebrar a glicose, para produzir energia, eu tenho que pensar que etapas. Nós temos 3 fases para isso. A glicólise, lise vem de quebra, glico de glicose, ou seja, glicólise é a etapa que quebra a molécula de açúcar. Não depende do oxigênio. Nós vamos ver na próxima aula que o processo de fermentação, ele também tem essa etapa. É a única coisa em comum, tá? Glicólise ocorre tanto na respiração celular quanto na fermentação, porque não depende do O2. E aí, já na respiração celular, nós temos o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Lembra que nós temos 2 grupos de organismos, o procarionte e o eucarionte? No procarionte, ou seja, naquela galera que não tem núcleo, que não tem carioteca, a glicólise e o ciclo de Krebs ocorrem no citoplasma, no interior da célula. Já a cadeia respiratória, ela está ligada à membrana plasmática, ou seja, está voltada para o citoplasma, mais próximo da membrana plasmática, próxima do meio externo, até porque tem que pegar o oxigênio ou outro produto que ele precisa. Nos eucariontes, a glicólise ocorre no citosol. O que é citosol, professor? Lembra para mim? O citoplasma, galera, é o interior da célula. Agora, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória acontecem no interior das mitocôndrias. Os organismos eucariontes, eles possuem organelas celulares, pequenos órgãos, e um deles é o nosso motor, que são as mitocôndrias. Então, as mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia dentro dos organismos eucariontes. E essa imagem mostra para mim, então, uma célula eucarionte com um núcleo ali no meio. Ele faz um aumento ali de uma mitocôndria, mostrando as 3 etapas, G, K e C. G ocorre no citoplasma, que é a glicólise. K, que é o ciclo de Krebs, ocorre dentro da mitocôndria, lá na matriz mitocondrial. E o C, que é a cadeia respiratória, ocorre onde? Ocorre ali nas cristas mitocondriais. Pode ver que a mitocôndria tem uma membrana interna que faz voltas. Essas são as cristas. É justamente entre essas 2 membranas da mitocôndria, a externa e a interna, que eu tenho, então, a produção de ATP propriamente dito. Lembrem-se disso, galera. Nos eucariontes, então, nós temos a mitocôndria responsável pela produção de adenosina trifosfato. E aí, o que acontece? Na maioria dos seres vivos, eu tenho que pensar que o oxigênio é o fator comum. No nosso caso, peixes, aves, outros mamíferos, répteis, enfim, eu tenho que pensar que eles vão atuar, então, num processo chamado de fosforilação. O que é fosforilar? Olha só, o que eu tenho ali? ADP, adenosina difosfato, adenosina com 2 fosfatos. Então, fosforilar é pegar um fosfato e jogar naquela molécula. Se eu tenho um fosfato e jogo em uma molécula que já tem 2, quantos fosfatos que nós vamos ficar? 3. Então, nós temos a adenosina a partir de agora trifosfato, ou seja, olha que interessante. Fosforilar significa adicionar um fosfato. E adicionando o fosfato, eu tenho então a formação do ATP.
P, o ADP que tinha 2, ganhou 1, ficou com 3. Isso acontece, então, no processo de respiração aeróbica. A respiração que usa oxigênio. Já alguns organismos usam outros compostos no lugar do gás oxigênio, como nitrato, sulfato, carbonato. Nós vamos ver bastante isso na aula de ecologia também, lá nos ciclos biogeoquímicos. Nós vamos falar depois, ali na frente, deste livro, dessa apostila, do processo de quimiossíntese. Nós vamos entender melhor esse tipo de respiração, que é a respiração chamada de anaeróbica. Independentemente do tipo de respiração celular, eu tenho que pensar que os produtos gás carbônico e água sempre serão os mesmos. Seja o processo que usa o O2, seja um processo que não usa o O2, o oxigênio, eu sempre vou ter a liberação do gás carbônico e da água no final desse processo. Nós vamos entender isso com calma. E aí, o que acontece? Lembra que eu disse? O processo de respiração, seja celular aeróbico, seja celular anaeróbico, envolve a glicólise. A glicólise não tem oxigênio envolvido. A glicose, justamente, é a quebra da molécula de glicose, né? É o início do meu processo. Ele vai quebrar a glicose, lembrando que a glicose é C6H12O6. E, para isso, a célula gasta 2 moléculas de ATP. Para eu gerar energia, eu preciso gastar energia. Só que nós vamos entender que isso é bem importante, porque se eu não tivesse energia para iniciar o processo, eu não produziria energia. Então, não teria o processo de respiração celular propriamente dito. Então, a glicólise é isso. Eu vou ter a quebra, eu vou ter uma adição de 2 íons fosfato à molécula de glicose, e aí, a partir dessa quebra, uma glicose vira 2 moléculas de ácido pirúvico, né? Olha só a fórmula de cada ácido pirúvico. C3H4O3. Vamos somar 2 ácidos pirúvicos? C3 mais C3, C6. Opa, minha glicose tinha C6. H4 mais H4, H8. A glicose tinha 12. 12 menos 8, 4, né? Cadê esses 4? O3 mais O3, O6. Beleza, tá faltando 4 hidrogênios. Esses hidrogênios vão lá para a cadeia respiratória. É justamente esses hidrogênios que vão ajudar a produzir ATP. E aí, com essa quebra da glicose, eu vou ter 2 ATPs consumidos, só que eu vou ter 4 produzidos. 4 menos 2, 2. Então, a glicólise ela vai produzir apenas 2 moléculas de ATP. É um processo que quase não produz energia, né? Gastou 2, produziu 4, 4 menos 2, o saldo, então, de 2 ATPs. Olha só o que eu disse dos hidrogênios. Lembram? Eram 12. Cada piruvato tinha 4. 4 mais 4, 8. Sobram 4. Esses hidrogênios têm que ser transportados lá para o quê? Lá para o processo de formação do ATP, que é a cadeia respiratória. Para isso, tem uma coenzima transportadora. Não precisa decorar o nome dessa enzima. Nossa, professor, precisa saber que ela é uma coenzima transportadora oxidada? Não, galera. Nesse momento, vocês têm que entender que essa coenzima é o NAD+. Quando ela se liga ao hidrogênio, ela se reduz. E automaticamente ela vai capturar íons de hidrogênio. Cada uma captura 2. Ou seja, eu vou ter esses hidrogênios sendo levados lá para o outro lado, lá para a última etapa do processo. E aí, esses NADH, eles transportam esses hidrogênios, fiquem bem claro. Lembra, o piruvato, quando quebra, são 2 piruvatos, cada um tem 4 hidrogênios. Sobram 4. Então, esses 4 hidrogênios que sobraram vão ser jogados lá na cadeia respiratória. E aí, o que acontece? Esse ácido pirúvico, ou piruvato, ele vai atravessar a membrana, ele vai chegar na matriz mitocondrial, onde ele é convertido em uma outra substância chamada de acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A também é um tipo de transportador. Ele vai ser transportado para a matriz e lá na matriz a gente vai ter o ciclo de Krebs. Olha essa imagem, eu só vou mudar a posição da minha câmera aqui para nós acompanharmos bem essa ideia. Então, glicose,
eu vou ter 2 ATPs para iniciar esse processo. Quando ele se quebra, libera os fosfatos e ele vira 2 ATP. A glicose aqui está representada, cada círculo desse aqui, prata, são 6 carbonos. Então, quando ele se quebra, cada um desses piruvatos tem 3 carbonos. Olha só que interessante isso. Ó o NAD aqui, ó, o NAD vem, busca os hidrogênios, ó, 2 mais 2, 4. Galera, achamos os 4 hidrogênios que faltavam da nossa molécula de glicose. Então, eles vão ser transportados lá para onde? Lá para a cadeia respiratória. Então, esse ácido pirúvico, olha só que interessante, 2 ATPs, para dar o início, e aí cada ATP aqui, ó, vai ser fosforilado, ou seja, vai ser adicionado um fosfato. Então, no final, eu gastei 2, eu produzi 4, 4 menos 2, o meu saldo final, então, é de 2 ATPs. Eu tenho 2 moléculas de energia já preparadas, disponíveis para a célula. Mas o processo para aqui? Se for fermentação, ele para aqui. Mas como nós estamos falando de respiração celular aeróbica, ele vai para frente. Olha essa imagem que eu fiz para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho a glicose com 6 carbonos, eu vou ter 2 ATPs gastos. Essa glicose vira, então, gliceraldeído 3-fosfatos. Então, elas, nesse caso aqui, ó, elas ainda são C3H6O3. Elas vão perder 2 hidrogênios para virar o piruvato, porque o piruvato é C3H4O3. Tá? Então, o NAD vem justamente para carregar o quê? 4 hidrogênios. Então, com a perda dos hidrogênios, ele acaba, então, o quê? Se transformando no piruvato. Esses hidrogênios vão ser levados lá para a cadeia respiratória. Deixa eu voltar aqui para a minha posição inicial da aula. Olha só. Fechou? Ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico. Essa etapa ela envolve uma série de reações químicas chamadas de cíclicas. Realmente é um ciclo, é um círculo. Ele vai ocorrer na matriz mitocondrial das células eucarióticas. E lembrando, né, lá no citoplasma, no citossol das bactérias, por exemplo, das células procariontes. O que acontece? A acetilcoenzima A, né, que é depois que o piruvato entra dentro da mitocôndria, ele vira o acetil. Quando o acetil entra em contato com outro produto chamado de oxalacetato, galera, se acalme com esses nomes difíceis. Com o tempo, vocês vão interpretando. Vocês têm que entender a ideia geral por trás do processo, que é justamente a produção de energia. Então, quando a acetilcoenzima A se junta com o oxalacetato, ele é produzido dentro da mitocôndria. Né? E aí, o que ocorre? Eu vou ter a formação do ácido cítrico. Então, eu tenho um complexo enzimático ali, ele vai remover um dos carbonos do ácido pirúvico, ele vai ligar os 2 restantes a essa coenzima, então eu vou ter uma molécula de CO2 liberada e mais o NAD. H. Olha só, NADH é transportador de elétrons, ele vai transportar esses hidrogênios para onde, galera? Lá para a cadeia respiratória. E aí, o que acontece? Quando a acetilcoenzima A com o oxalacetato se juntam, se reagem, eu tenho a formação do ácido cítrico. E aí eles passam por uma série de reações, agora eu vou mostrar a imagem, até produzir novamente o oxalacetato, ele encontrar o acetilcoenzima A e começar novamente o ciclo. Não precisam decorar todas as etapas. Por enquanto, vocês têm que se atentar à produção de quantos transportadores de elétrons nós temos envolvidos no processo. Nessa etapa também nós temos a produção de uma outra molécula de energia, que é o GTP, que é a guanosina trifosfato. Ele é praticamente a mesma coisa do ATP. A diferença é que, em vez de adenina, ele tem guanina na sua composição. E aí ele pode ser tanto utilizado como energia, que ele é altamente energético, como ele pode ser convertido em ATP também e armazenado e usado pela célula em outro momento. E além do GTP, cada volta do ciclo, a partir de um único acetil, eu tenho que lembrar que são 2 piruvatos, então logo eu vou ter 2 acetils. Eu tenho 2 moléculas de gás carbônico sendo produzidas, 3 NAD e um FADH2. Também, o FADH2 é uma outra
enzima que transporta elétrons, ela transporta hidrogênios. Olha que interessante. Cada volta a partir de um único acetil, 2 CO2, 3 NAD e 1 FAD. Fiquem atentos a isso. Olha essa imagem. Vou mudar novamente a câmera aqui para nós percebermos. Desculpa, gente. Eita. Olha só. Isso aqui é um piruvato só. Então, se eu estou vendo só um, eu tenho que pensar sempre que são dois, porque a glicose forma 2 piruvatos, 2 ácidos pirúvicos. Então, tudo que eu estou vendo aqui, o que eu faço? Eu multiplico por 2. Então, o ácido pirúvico perde um CO2, quando a acetilcoenzima A se junta a ele, libera mais um NAD aqui, ó, né? E então ele vira acetilcoenzima A, ou seja, com 2 carbonos. Esse acetil se junta com o oxalacetato e vão formando outras estruturas. Ó, o NAD vem, né, se transforma no NADH mais hidrogênio, libera CO2. Ele, mais uma vez aqui, formação de um transportador de elétrons mais um CO2, e ele vai caminhando ao longo desse ciclo. Não precisam decorar esses nomes todos por enquanto. Vocês têm que entender o ciclo primeiro. Tenham calma nessa hora. Lá para frente nós vamos entender melhor como é que funciona. Em outras aulas a gente vai entender melhor cada uma desses itens. Olha só aqui o surgimento de um outro transportador. O FAD vem, pega hidrogênios, e aí, ó, fumarato, malato, mais uma vez chega um outro NAD aqui, pega os hidrogênios, e aí o oxalacetato continua o ciclo. Resumindo, cada piruvato, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2, 8. Mais 2 lá da glicólise, 10 NADs são produzidos, 10 transportadores de hidrogênio. Um FAD aqui, como é vezes 2, então no final eu tenho 10 NAD e 2 FAD. Olha que interessante isso, hein? Nós vamos entender isso agora bem melhor agora, como é que funciona essa ideia dos NAD e dos FAD. Então, saindo do ciclo de Krebs, eu tenho que pensar então na cadeia respiratória. A cadeia respiratória é um processo também chamado de fosforilação oxidativa. Lembra o que eu disse? O que é fosforilar? É pegar um fosfato e levar até onde tem ou a AMP ou o ADP para formar a adenosina trifosfato. Também é uma série de reações químicas e elas ocorrem nas cristas da mitocôndria, diretamente ali em contato com a membrana externa da mitocôndria, das células eucarióticas. E nas procariontes ocorre no citoplasma. E aí, o que vocês têm que aprender nesse momento da cadeia respiratória, que é a etapa que produz a maior quantidade possível de ATP, né? E aí se destaca ainda pela participação do gás oxigênio. É nesse ponto que o oxigênio, no caso da respiração aeróbia, ou um outro composto, no caso da respiração anaeróbia, vai entrar. Ficou claro? Então, o oxigênio, vamos falar da aeróbia. O oxigênio, então, entra na cadeia respiratória. É ele que vai puxar os íons justamente para levar à indução da produção de ATP. E aí, o que acontece? Todos os NAD e FAD, né, os 10 NAD e os 2 FAD que pegaram os hidrogênios, eles vão jogar esses elétrons dentro ali das cristas mitocondriais. E aí eles chegam, NADH. Ele libera hidrogênio. O que ele vira? NAD+. Ele volta para buscar mais hidrogênio. O FADH2, ele libera os hidrogênios, vira FAD+. Ele volta para pegar mais hidrogênios. Então ele vai lá na glicólise, vai lá no ciclo de Krebs para buscar os hidrogênios. Por quê? Porque os hidrogênios são fundamentais para a produção de energia. E aí, esses elétrons percorrem essa cadeia, são vários complexos proteicos que estão ali nas cristas, nos eucariontes ou na membrana plasmática, no caso dos procariontes. E ao mesmo tempo que acontece o transporte de elétrons, os íons de hidrogênio eles são jogados para o espaço entre essas membranas, o que requer um gasto energético. Ou seja, a célula vai gastar energia para jogar esses íons de hidrogênio. Onde? Eu vou mostrar a imagem e já volto aqui. Olha só lá, membrana externa lá em cima, membrana interna, e aqui no meio espaço intermembranar. Ou seja, os hidrogênios vão ser jogados aí.
Agorinha a gente vai falar sobre essa imagem. Vou voltar ali atrás rapidinho. Né? Então, o que, que acontece? A diferença de concentração, ou seja, eu vou ter mais hidrogênio de um lado do que do outro. Ele vai jogar, e aí a célula não vai gastar energia, porque ela vai usar um transporte passivo, processo de difusão, ele vai fazer com que os íons de hidrogênio migrem para onde tem menos. Eles vão sair, então, de dentro da membrana, ali em cima, entre as membranas, e vão para dentro da matriz mitocondrial. Ou seja, ela vai gastar energia para jogar os hidrogênios ali entre as membranas, e aí a célula não gasta energia para jogar esses íons para dentro da mitocôndria, lá para dentro mesmo, lá para o meio dela. E aí, o único meio desses íons retornarem à matriz é por meio de uma enzima chamada de ATP sintase. O nome dela já diz tudo. É a enzima que vai produzir energia. É um complexo de proteínas em forma de turbina, ela tem uma espécie de motor, e é girando esse motor que ela vai induzir, então, a produção de energia. E aí o que, que acontece? Quando os hidrogênios vão entrando, conforme eles vão entrando, vão atravessando essa enzima, né, eles estão encarregados eletricamente, ele vai fazer com que essa turbina gire, e aí ele vai produzir o ATP. Por quê? Ele vai pegar os ADP soltos ali e vai ligar cada um desses ADP com um fosfato. O que era de mais um passou a ser trifosfato. Olha só que interessante isso. Ficou claro? Continuando. E aí, quando os íons de hidrogênio retornam à matriz mitocondrial, eles também podem se combinar com os elétrons e com o gás oxigênio, e aí formam moléculas de água também. Lembra que eu disse? Quais são os produtos? CO2, nós vimos lá no ciclo de Krebs, eu tenho liberação de gás carbônico, e agora na formação das moléculas de energia, conforme o oxigênio vai puxando esses elétrons ao longo dessa cadeia, eu tenho a formação de água também. E aí, para fechar essa parte aqui, olha só. Mais uma vez, aqui é a membrana da mitocôndria, a membrana externa da mitocôndria. E aqui é a membrana interna. Então, os transportadores jogam aqui, ó, os hidrogênios. Beleza? Eles vão jogando tanto para cá quanto para cá também. Ó. Por quê? Porque aqui eu tenho transportadores que estão vindo do ciclo de Krebs. Eles vão gastar energia, eles vão jogar esses hidrogênios para cá. Só que a célula precisa jogar da onde? Da onde tem mais para onde tem menos. A parte externa, que o espaço do meio tem mais hidrogênios, e conforme esses hidrogênios vão passando, como eles estão carregados, eles vão obrigar, então, os fosfatos a se ligar à adenosina difosfato. 2 mais 1, 3. E aí, então, eu tenho a formação de ATP. E aí eu preciso saber, então, o saldo. Quanto que eu produzi? Né? Tem um esquema para isso? Tem. É só lembrar quantos NAD e quantos FAD foram produzidos nas etapas anteriores. Quantos NAD e quantos FAD foram utilizados para transportar os elétrons. E aí tem uma regra básica. Cada NAD resulta em 3 ATP e cada FAD resulta em 2 ATP. Nós fizemos a conta lá atrás. Se quiser voltar e contar, ou então pegar aí na apostila e ver nos ciclos, você vai entender isso. Cada NAD produz 3 ATP e cada FAD produz 2. Vamos rever de novo. Glicose, na quebra. Cada molécula de glicose eu produzo, então, 2 piruvatos. Para isso, eu tenho liberação de 2 NADs. Né? 2 vezes 3, 6. Correto? Olha só. Já estou tendo isso lá na frente, não aqui. Aqui eu vou ter a produção de 2 ATP de saldo, ok? Eu tenho 4 de produção, só que eu gastei 2. 4 menos 2, 2. Esses NADs vão lá para a cadeia respiratória. Então, quantas, por exemplo, por agora? 2. Peguei aqui, ó, 1 piruvato. Quando ele vai para cá, 2 mais... Aqui é tudo em dobro, galera. Nessa imagem aqui, duplica, que nem eu falei lá atrás. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2 lá da glicólise, 10. 1 FAD vezes 2, 2 FAD. Então, no total, eu tenho 10 NAD e 2 FAD. 10 vezes 3, 30. 2 vezes 2, 4. 30 mais 4, 34. Mais 2 de saldo lá da glicólise, né? 36. Ou 38, dependendo da célula. Olha que interessante. O ciclo de Krebs ainda contribui com mais 2 ATPs.
Esse é o saldo final que nós temos num organismo procarionte ou no organismo eucarionte. Professor, por que a diferença ali do eucarionte? 32 ou 34 na cadeia, 36 ou 38? Galera, nós temos células que produzem mais energia. Por exemplo, neurônios, células nervosas produzem mais, musculatura produz mais energia. E para fechar, pega a questão 3 aí. Ó. Nos organismos vivos, a degradação do ATP em ADP mais piruvato, mais fosfato, né, libera a energia necessária ao trabalho celular. A produção de ATP exige energia, que em geral é proveniente da degradação da glicose em processos complexos, como a respiração celular. Sobre esses fenômenos, então, eu tenho aqui 5 itens para nós analisarmos, verificarmos quais estão falsos e quais estão corretos. Item 1. Nos organismos de respiração aeróbica, a degradação da glicose libera mais energia para a produção de ATP do que naqueles de respiração anaeróbica, ou que o faz por fermentação. Isso se explica pelo fato de, no primeiro caso, a glicose ser totalmente degradada a dióxido de carbono e água. Verdadeiro. A respiração celular aeróbica é muito mais energética do que a fermentação ou a respiração celular anaeróbia. Item 2. As reações químicas que levam à produção de ATP a partir de ADP mais um fosfato na respiração celular necessitam da ação de proteínas com poder catalítico. A nossa ATP sintase, ou ATP síntese, né? é uma enzima que vai catalisar, então, a formação de ATP. Item 3. Os organismos autótrofos utilizam apenas a energia luminosa. Nem continuo, galera. Gente, não é apenas energia luminosa. Nós temos os organismos quimiosintetizantes que nós vamos ver em uma outra aula. Eles também produzem energia a partir da quimiossíntese. 4. Somente